Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 3.1, tá? Uma aula, pessoal, onde nós vamos discorrer aqui a respeito de... Cadê? Potência de 10, tá? A respeito de como escrever os números da notação científica em potência de 10, adição e operações com potência de 10 e ordem de grandeza. Aí, ok, antes de começarmos, né, a falar sobre notação científica e potência de 10, vamos desenvolver aqui qual é a motivação desse conteúdo. Em outras palavras, por que você tem que estudar esse conteúdo dentro da física, já que essencialmente parece muito mais matemática do que física? Vamos lá. Lembre-se lá das primeiras aulas, né? Quando nós falávamos que a ciência experimental física, que é uma ciência da natureza, estuda praticamente tudo, né? Tudo que é da natureza, tudo que é matéria, tudo que envolve a interação entre matéria e campos e forças. Então, a física, ela tem uma responsabilidade muito grande de estudar coisas, né? Objetos extremamente pequenos. Então, ora você está estudando uma coisa muito pequena, você está calculando uma coisa muito pequena, né? Medindo alguma coisa muito pequena, pode ser a carga de um átomo, a carga de um elétron, pode ser a massa de alguma coisa subatômica, pode ser a força de interação entre prótons e elétrons, a força magnética entre os corpos, ou seja, coisas extremamente pequenas. E ora, nós estamos lidando com números que são extremamente grandes. Aí você fala assim, nossa, então, professor, a física trabalha com coisas muito pequenas e às vezes ela consegue também trabalhar com valores extremamente grandes. É isso? Então você vai calcular, por exemplo, a massa daquele planeta, a massa daquele outro planeta, a distância de um planeta até o outro. Aí você vai expressar a distância de um planeta até o outro, de uma galáxia até a outra. Você entende que se trata de números muito grandes. Um número que vem com uma quantidade enorme de zeros, né? Se ele for muito grande. E se ele for um número muito pequeno, ele vai aparecer também com muitos zeros, né? Só que escrito aí um antes da vírgula e o outro depois da vírgula. Então, para analisar. Se você tivesse que escrever números na física grandes ou números muito pequenos, você ia passar uma boa parte da aula só escrevendo uma quantidade de zeros, zeros, zeros e zeros. Se você fosse olhar um livro de física que não trabalhasse com potência de 10 ou notação, uma página completa poderia estar cheia de zeros que daria ainda continuidade de um número. Como você vê que isso não acontece, você não precisa sair escrevendo um monte de zero, e no livro também não tem aquele monte de zeros para representar um número muito grande ou pequeno, significa que existe ali uma ferramenta matemática, uma artimanha que é utilizada para contornar isso. E é por este motivo que nessa aula você vai estar estudando potências de 10 e notação científica, tá? Então que fique claro que você vai utilizar sim esses recursos como ferramenta para expressar valores que aparecem com frequência na física, seja para falar sobre coisas grandes demais ou para coisas pequenas demais, tudo bem? Estando ciente disso, vamos nessa. Vamos lá. Olha lá, por que usamos potências de 10? A provocação, eu acabei de fazer essa provocação, né? Então vamos lá, as potências de 10 são talvez as potências mais importantes, pois são muito utilizadas no estudo de ciências, como é o caso da física, tá? Mas aí eu deixo claro aqui que a física não é a única que usa potência de 10, tá? Qualquer ciência da natureza, quando vai expressar algo muito maior, né, muito grande ou muito pequeno, ele vai fazer uso. Eu estou falando que na física a gente faz uso frequente de notação científica e de potência de 10. Continuando. Vamos lá, pessoal. Manda na tela. Então vamos lá, relembrando potência. Isso você provavelmente já viu em matemática, né? Você vai ter aqui uma potência, né? Ah, um 4, né? A base 4. Opa, cadê a caneta aqui? Vamos lá. Base 4 elevado a um expoente 2, né? Aí você vai repetir a sua base duas vezes, multiplicando. Aí você vai ter 4 vezes 4 igual a 16. Ótimo.
Isso você faz com matemática, onde o 4 é a sua base, né? É o fator que vai se repetir, e esse 2 que aparece aqui em cima vai ser o expoente, e o expoente vai ser o número de vezes em que você vai ter que repetir a base. E o resultado, professor? O resultado, o 16, é a potência, né? A potência é o seu resultado. Então, a base 4 elevada ao expoente 2 dá 16. Então, 16 vai ser a sua potência. Ok, qual é a conexão disso, dessa simples continha aqui, com o assunto potência de 10? É porque quando você vai fazer potência de 10, o cálculo é parecido, só que no caso, a sua base não vai ser o 4. A potência de 10, a sua base 10, né? Ela vai ser formada o algarismo 1, seguido de zeros pela quantidade, né, em que o número do expoente vai indicar. Então aqui, por exemplo, eu tenho 10, né, elevado a 5. Ou seja, a base é 10, o expoente é 5. Então você vai colocar aqui o algarismo 1, está aqui o algarismo 1. O expoente é positivo, mais 5, significa que você vai ter que colocar 5 zeros, né, à direita desse algarismo, ok? Aqui eu tenho 10 elevado a 9, eu vou colocar o algarismo 1 e 9 zeros à direita desse algarismo 1. Então tá aqui, ó, 9 zeros. E aqui, 10 elevado a 25. A gente não precisa escrever esse número, mas você vai estar ciente que se trata do algarismo 1, acompanhado de 25 zeros à direita dele. Ou seja, já é um número bastante expressivo para você estar escrevendo. Então, só o fato de você ter esse recurso chamado potência de 10 já te permite escrever um número que é muito grande de uma forma mais prática, ok? Então, vamos lá. Onde entra a notação científica? Vamos lá. Onde entra a notação científica e qual a conexão de potência de 10 com notação científica? Aí, se você não fez essa pergunta, talvez você possa fazer em algum momento. Potência de 10 e notação científica são a mesma coisa? Será que eles são iguais? Se trata da mesma coisa? O que se chama na matemática de potência de 10 em física é notação científica? O que você pensa? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Então, notação científica. Olha só. Para que serve isso, né? A mesma pergunta você fez para potência de 10. Como escrever os números em notação científica? Não é a mesma coisa que escrever em potência de 10? E a resposta é não. Escrever em potência de 10 é um procedimento e escrever em notação científica não é a mesma coisa, não dá o mesmo resultado. Então vamos lá. As potências possuem inúmeras aplicações no cotidiano e a notação científica, naturalmente, é uma delas. Então a notação científica é também denominada de padrão ou notação em forma exponencial. É uma forma de utilizar as potências de 10 no intuito de representar números muito grandes ou muito pequenos. Então, notação científica utiliza potências de base 10, tá? Mas ele não é escrito da mesma forma que a base 10. Então, transformando. Para transformar um número muito grande, qualquer, em notação científica, devemos deslocar a vírgula para a esquerda até que o primeiro algarismo seja desta forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho um número muito grande, né? Eu tenho aqui 2 e ele está acompanhado de 11, né? Zeros à direita, ok? Então, olha só, essa vírgula que está aqui, você vai contar quantos saltos ela faz para chegar até aqui, ó, né? Então, você vai saltando, aí 1, 2, 3, aí vai contando, certo? Quando ela chegar até onde você quer, aqui, ó, né? Aí você vai repetir 2, e quantos saltos aconteceu para a vírgula chegar aqui? Foram 11 saltos, então a vírgula avançou 11 casas, né? Para a esquerda. Então, em notação científica, significa o seguinte, que eu vou colocar o algarismo 2, multiplicar, né, vezes 10, que é a base 10, elevado a 11. 11 indica que a vírgula andou, né? Deu 11 saltos para a esquerda. Então, 2 vezes 10 elevado a 11. Ok? Então, olha só. Eu comentei aqui anteriormente que potência de 10 e notação científica, eles de fato não são a mesma coisa, né? Mas quando eu vou escrever notação científica, eu utilizo uma potência de base 10. Você entende? Aqui, ó. Eu utilizo uma potência de base 10. 2 vezes 10 elevado a 11. Está em notação científica.
Agora, nem todo número que eu escrever em base 10 automaticamente fica no padrão de notação científica. Esse padrão a gente vai discorrer daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal? Manda na tela. Transformando. Para transformar valores muito pequenos em notação científica, devemos deslocar a vírgula para a direita e a cada casa avançada diminuir na ordem de grandeza. Então aqui já é o contrário. Aquele lá era um número muito grande, né? Aqui nós temos um número muito pequeno. A vírgula está aqui, ó, né? E eu quero que ela avance para cá. Que ela fique aqui, entre os 5 e 8, tá? Você ainda não sabe, então talvez você deva estar se perguntando, por que, professor, entre os 5 e 8? A vírgula não poderia ficar aqui antes do 5? Ou não poderia ficar entre 8 e 6? Ou depois do 6? Ela não pode, porque existe uma regra aí, existe um padrão, né? Que nós vamos falar sobre ele. Mas, por enquanto, vamos colocar aqui, ó, a vírgula tem que vir para cá, né? Ela vai saltar algumas casas aqui, ó, até chegar até aqui, certo? Nesse caso, olha lá, a vírgula que estava aqui veio para cá. Então, nesse caso, a vírgula avançou 8 casas para a direita. Então, como ela foi para a direita, em notação científica, vai ficar 5,86 multiplicado pela base 10, né, vezes 10, elevado a menos 8. Aí você fala, por que menos 8? Porque a vírgula avançou 8 casas para a direita. Então, ela avançou para a direita, como padrão, ficou negativo, menos 8. Se fosse para a esquerda, como padrão, ficaria positivo, ok? Continuando. Então, aqui um exemplo aqui, ó. Para números muito grandes, né? Existem números muito grandes no universo, né? Constantes muito grandes. A distância entre o Sol... Opa, cadê a caneta? Aí. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, né? Pô, 150 milhões de quilômetros, é muito? Aqui, ó. Está expresso aqui esse número. E se eu for escrever esse número em notação científica, como fica? Bom, vamos pensar aqui, ó. A vírgula está aqui, né? E para ficar em notação científica, a vírgula tem que ficar aqui, ó, entre 1 e 5. Aí você tem que pensar aqui, quantos saltos ela tem que dar? 1, ó, vai contando aqui, ó. Vai contando. Quantos saltos? 8, né? Então, saltou 8 casas. E a vírgula foi para onde? Para a esquerda. Então, 8 saltos para a esquerda. Então, você vai escrever 1,5 vezes 10 elevado a 8, positivo, tá? Então, a sua base aqui ficou 10 e o seu expoente 8 positivo. E 1,5 na frente. Ok? Então, números muito pequenos, o diâmetro do átomo de um hidrogênio. Então, vamos pensar assim, o átomo já é pequeno. E um átomo pequeno ainda, o átomo de hidrogênio. Aproximadamente, aí vai ser 0,00017 do metro. Falou, nossa, professor, isso é muito pequeno. Como é que fica em notação científica? Bora ver aqui, ó. A vírgula está aqui e ela tem que vir para cá, entre 1 e o 7. Quantos saltos? Vamos olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 saltos. A vírgula andou para a direita, né? Então ficou o quê? 1,7, tá aqui, ó, 1,7 vezes 10 elevado. Aí, como ela andou 5 casas para a direita, elevado a menos 5. Então, 1,7 vezes 10 é menos 5. A sua base aqui ficou 10, o seu expoente menos 5, e esse coeficiente aqui na frente multiplicando, 1,7. Ok? Agora está o detalhe, né? Está o detalhe que muda tudo, que indica o porquê que eu escolhi aquelas posições na hora de colocar a vírgula, né? E essa regra aqui vai deixar claro isso. Aí você fala assim, professor, quando o senhor escreveu aquele número ali que tinha que avançar as casas, né? E deixar a vírgula em outra posição, por que deveria deixar em outra posição que não fosse aquela? Ah, por que a vírgula não poderia ficar um pouquinho depois ou um pouquinho antes? Bom, a regra, né? Eu deixei naquelas posições devido a essa regra aqui, ó. Quando eu vou escrever algum coeficiente, né, um número multiplicado por 10 elevado ao expoente n, esse número ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Ele tem que seguir esse padrão, maior ou igual a 1 ou menor que 10. E ambos os exemplos que eu fiz, olha aqui, ó,
Eu escrevi lá 2 vezes 10 elevado a 11. Bom, 2, né? Aqui, 2 atende a essa regra, né? Maior ou igual a 10, menor... Aqui, ó. Maior ou igual a 1, menor que 10. 5,86 também atende a essa regra. Então, vamos pensar assim. Se na hora de pular as casinhas ali com a vírgula, eu acabasse, por algum descuido, pulando uma casinha a mais, aí ficaria o quê? 58,6. 58,6 fica entre 1 e 10? Não fica. Se eu pulasse 2 casinhas por engano, aí eu ficaria com 586. Também não estaria nesse intervalo, entende? E se eu pulasse uma casinha antes, né? Aí ficaria 0,586, ou seja, um valor fora desse intervalo. Por isso que quando você vai escrever um número em notação científica, você tem que decidir a nova posição em que a vírgula vai estar, considerando que aquele número que vai ficar ali, o coeficiente, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, ok? Cuidado com isso. Vamos nessa. Então, operações, né, com as potências de 10. Eu posso somar e subtrair potência de 10? Pode? Pode, né? Posso multiplicar potência de 10? Posso. Posso dividir potência de 10? Posso. E posso fazer a potência da potência? Também posso. Tudo isso é possível. No entanto, tem algumas regras para que seja feito, tá? Tem algumas regras para que isso seja feito. Então, vamos ver quais são as regras. Quando eu quero somar e subtrair potência de 10, quando é que eu posso fazer isso? Só pode ser realizada quando você tem expoentes iguais. Então, você vai conservar a sua potência, né, indicada e realiza o cálculo com os coeficientes. Então, olha só. Digamos que o expoente é igual. Então, 10 elevado a sétima aqui e 10 elevado a sétima aqui. E os coeficientes é o 9 e o outro é o 3. Posso fazer essa subtração direto? Posso, né? Então vai ficar 9 menos 3, né? 9 menos 3. E eu vou repetir essa base aqui, ó, 10 elevado a 7, que vai te dar 6 vezes 10 elevado a sétima. Posso fazer essa subtração tranquilamente, porque a base com esse expoente é o mesmo para os dois, ok? Aí você fala assim, professor, e caso o expoente fosse diferente, o que a gente precisaria fazer, né? Eu poderia somar os dois aqui, nesse caso, se aqui fosse 7 e aqui fosse 8, por exemplo, poderia subtrair os dois assim diretamente? E a resposta é não, não pode, não pode. Então você teria que arrumar, né? A expressão arrumar significa que você vai ter que fazer uma pequena manipulação aí no expoente, deslocar a vírgula mais um pouco para deixar os dois expoentes iguais. Ou seja, você teria que fazer uma alteração em uma das bases para deixar ela igual à outra. E aí sim poder fazer a operação de adição e subtração. Vamos lá, pessoal? Então fica assim. Esse aqui, por exemplo, 9 vezes 10 elevado a 5. Mais 3 vezes 10 elevado a 7. Aí você fala, aqui, professor, não pode somar direto, né? Claro que não, porque ó, 10 a quinta, aqui é 10 a sétima. O que eu posso fazer? Como é que eu posso arrumar? Eu posso reescrever, né? Eu posso reescrever. Para escrever e transformar isso aqui em base de 10 elevado a sétima, a vírgula que está aqui, ela vai ser deslocada, né? E aí eu vou poder escrever 0,09 vezes 10 a sétima. Ou seja, deslocou a vírgula 2 casas e adicionou 2 unidades no expoente. Então ficou 0,09 vezes 10 a sétima. Agora sim, reescrevendo, 0,09 vezes 10 a sétima mais 3 vezes 10 a sétima, eu posso somar os dois normalmente, eu vou ter 3,09 vezes 10 a sétima. Lembrando que essa soma foi feita com 10 a sétima, mas poderia ser feita também com 10 elevado à quinta. Aí, se fosse esse o caso, eu iria ter que transformar essa potência aqui para 10 elevado a 5. E somente aí depois fazer a soma, ok? Então, olha só. Eu poderia pegar essa segunda parte aqui, ó, escrever ela como 10 à quinta. Então, 10 elevado à sétima, para ficar 10 elevado à quinta,
Eu vou adicionar 2 zeros aqui, à direita do 3, vai ter 300 vezes 10 à quinta. O primeiro é 10 à quinta também, então eu posso somar com ele. 9 mais 300. Então vai te dar 309 vezes 10 à quinta, ok? Ou seja, os dois resultados, matematicamente, são iguais, ok? Agora, multiplicação. Eu posso multiplicar potências de 10? Pode multiplicar? Pode. Mas aí tem regra, olha a regra. Você multiplica os coeficientes, né? Os números que antecedem a potência de base 10 normalmente. Aplica as regrinhas de potenciação nas potências de base 10. Qual que é a regrinha? Conserva a sua base e soma os expoentes. Então, essa regra tem que ser respeitada, né? Aqui eu tenho 9 vezes 10 à sétima. Multiplica por 3 vezes 10 à terceira. Então, você multiplica normal. 9 vezes 3, né? E aqui repete a base 10 e soma os expoentes. Então, você vai ter o quê? 27 vezes 10 elevado, somou os dois, elevado a 10. Aí eu posso reescrever isso, né? A vírgula está aqui, eu posso passar ela para cá, ó. Aí vai ficar 2,7 vezes 10 elevado a 11. Por que, professor, que esse passo final aqui? Aqui é um número, né? Multiplicando a potência de base 10. Mas não está em notação científica. Para estar, x tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. 27 não atende, não está nesse intervalo. Então, como ele não está nesse intervalo, a vírgula que está aqui, ela vai ter que se deslocar uma casa para a esquerda. E aí, nesse caso, você vai somar uma unidade no expoente, obtendo 2,7 vezes 10 elevado a 11. Então, pessoal, continuando. Na multiplicação, eu vou ter aqui, né? 9 vezes... Opa, cadê a canetinha? 9 vezes 10 a menos 7, que multiplica 3 vezes 10 à terceira, certo? Então, como que você vai fazer? Vai pegar o 9, multiplicar por 3, né? E aqui vai repetir a base 10, ó, repetiu a base 10, e vai somar os expoentes, ou seja, menos 7 mais 3. Então, olha só, 9 vezes 3 deu 27, repetiu a base 10. Aí o menos 7 que está aqui, ó, mais 3, menos 7 mais 3 dá menos 4. A resposta, professor, pode parar aqui? Ela pode acabar aqui? Não, não é interessante que ela termine aqui. Por quê? Para estar em notação científica, eu vou ter um x vezes 10 elevado a um n, certo? E esse x, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. E sabemos que o 27 está fora desse intervalo, não está nesse intervalo. Então, para corrigir isso, nós vamos ter que fazer uma pequena manipulação aqui, ó, com a vírgula. A vírgula que está aqui, ela vai vir para cá. Então, vai ficar 2,7 vezes 10 a menos 4, ok? Podemos fazer divisão com números com notação científica? Podemos. Qual é a regrinha? Divide os coeficientes, né? Números que antecedem a potência de base 10 normalmente, aplica as regrinhas de potenciação nas potências de base 10. E qual que é a regrinha? Conserva a base e subtrai o expoente. Então vamos lá, na divisão, 12 vezes 10 elevado a 7, né? Dividido para 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Bom, eu vou dividir 12 para 3, né? 12 para 3. Aí vezes, repete a base 10, eu vou pegar o expoente 7 menos 2, tá? Enquanto que na multiplicação somava, na divisão eles vão subtrair, né? Vai subtrair um pelo outro, 7 menos 2. E aí vamos obter aqui, ó, 12 dividido para 3 dá 4, vezes 10 elevado, ó, 7 menos 2, 5. Tá aí. E aí, como o 4 já está naquele intervalo entre 1 e 10, então eu não preciso mais mexer, ok? Também na divisão, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Se eu tenho um expoente negativo, não vai mudar a regra, né? Segue a mesma. 12 dividido para 3, né? E aqui, repito a base 10, 7 menos 2. Aí, cuidado com o jogo de sinal, ó. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 7 mais 2, que vai te dar 9 no teu expoente, ok? Professor, eu posso fazer potência de potência? Ou seja, pegar uma potência que existe e elevar a uma outra potência, um outro expoente? Pode. Como que funciona? Eleva o número que antecede a potência de base 10 ao expoente indicado e aplica as regrinhas de potenciação
nas potências de base 10. Qual que é a regrinha? Conserva a tua base e multiplica os expoentes. Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, né? Vamos apontar aqui. Nesse caso, eu tenho 9 vezes 10 elevado a 7. Ok. Tudo isso elevado a 2. Ok. Então, qual que é a regra? Eu vou pegar esse 9, que é o meu coeficiente, e vou elevar a 2, que está aqui fora. Aí, 9 elevado a 2, certo? E o que faz aqui com a potência, professor? Repete a base 10. Repete ela. E o expoente que está aqui, você vai multiplicar pelo expoente que está fora. Então, vai ficar 10 elevado a 7 vezes 2, ok? Esse 9 elevado ao quadrado vai dar quanto? Vai te dar 81. 9 vezes 9. E aqui, vezes 10. Aí aqui, olha só, 7 vezes 2, que vai te dar 14. Bom, professor, terminou a resposta, professor? Não, não terminou. Não pode acabar aqui. Por que não? Em notação científica, o coeficiente tem que estar maior ou igual a 1 ou menor que 10. E 81 não está nessa faixa de intervalo. Então, nós temos que fazer uma adaptação aqui com a vírgula. A vírgula está aqui, ó. Ela vem para cá, entre 8 e 1. Então, vai ficar 8,1 vezes 10 elevado a 15, ok? Vamos nessa, pessoal. Continuando. Ordem de grandeza. Aí entra um outro conceito chamado ordem de grandeza. Para que serve isso? A gente viu potência de 10, notação científica e agora ordem de grandeza. Vamos ver aqui. Pense nas seguintes medidas. Quanto vale 1 trilhão de quilômetros? Né? O que isso significa? Assim, você tem uma noção do que é 1 trilhão de quilômetros? Tem que andar até onde para dar 1 trilhão de quilômetros? Só olhando para o número, né, para a quantidade de zeros que ele tem, a gente tem uma noção real do que ele significa. O universo se formou há 14 bilhões de anos, né, que é menor do que o trilhão. Então, a idade do universo, né, estimativa 3,7 bilhões de anos, aí eles arredondam para 14. Olha só, então isso já é muito tempo, já é um número muito grande. Então, se isso já é um número muito grande, 1 trilhão de quilômetros vai até onde? Para pensar. É difícil, não é? Você ter uma noção, ter com o que comparar isso. Para facilitar, né? A ordem de grandeza tenta ajudar a pessoa a entender isso, a dar um significado. Em vez de ficar escrevendo números muito grandes ou muito pequenos, escrevemos apenas a sua ordem de grandeza. Aí você fala assim, professor, mas potência de 10, notação científica, já não é a ordem de grandeza? Não, não é. Tá? Para chegar na ordem de grandeza, nós utilizamos um caminho lá da escrever em notação científica. Mas não são a mesma coisa, tá? Ordem de grandeza não é a mesma coisa que notação científica. Para chegar em uma, você tem que passar pela outra, mas elas são coisas diferentes. Vamos nessa? Então, olha aqui, ó. Isto é, a potência de 10 mais próxima do número que você quer representar. Então, ordem de grandeza, a potência de 10 mais próxima do número que você quer representar. A ordem de grandeza de um número, então, vai ser a potência de 10 mais próxima desse número. Assim, para obter a ordem de grandeza de um número qualquer, em primeiro lugar, devemos escrevê-lo em notação científica. Lembra que eu te falei que notação científica não é a mesma coisa que ordem de grandeza. Mas para chegar em uma, ou seja, para chegar na ordem de grandeza, primeiro você vai ter que fazer uma manipulação ali algébrica no número, escrevê-lo em notação científica, para depois conseguir obter a ordem de grandeza desse número, ok? Então uma coisa precisa dela para chegar na outra. E elas não são a mesma coisa. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Números muito grandes, né? A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. É uma distância significativa. Representação artística que mostra o Sol e 8 planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nessa imagem, o tamanho dos planetas está fora de escala, né? Então, as distâncias entre eles não. Então, assim, eles também não tanto a distância quanto o tamanho deles aqui provavelmente estão fora de escala, ok? Então, aqui nesse caso, 150 milhões de quilômetros vai te dar aqui, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 8.
Isso aí é esse número escrito em notação científica. Aí você fala, tá ok, professor, mas qual que é a ordem de grandeza? É isso aqui, ó. 10 elevado a 8 é a ordem de grandeza dele. E aí, para números muito pequenos, o raio do átomo de hidrogênio é de aproximadamente 0,0000000000005 metros. Você fala, que número pequeno, extremamente pequeno, né? Escrevendo esse número em notação científica, manter o 5 aqui, você vai ficar pulando as vírgulas aqui, ó. Vai pulando as vírgulas até que chegue nele, 5, né? Até que chegue aqui. Vai escrever 5 vezes 10, aí você vai contar quantos saltos, né, quantos avanços a vírgula deu até chegar aqui, ó. Então foram 12. Andou 12, 12 para a direita, então vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 12. Ok, professor, esse é o número escrito em notação científica. Agora, qual que é a ordem de grandeza dele? Como a ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima do número, tá aí aqui, ó. A sua ordem de grandeza é 10 elevado a menos 12, ok? Aí agora existe um arredondamento, né? E a ordem de grandeza. Como que a gente vai arredondar? Tem alguma regra para isso? A notação científica, é claro, ela tem que seguir aquele critério que eu falei, né? É um número que multiplica por 10 elevado a um expoente n, tá? Esse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Até aqui sem novidade. Agora, existe um arredondamento aí. Se o número que está na frente da potência de 10 ele for maior do que 5,5, maior do que 5,5, você faz um arredondamento dele para 10. E se ele for menor do que 5,5, você faz o arredondamento dele para 1. Em outras palavras, vamos lá. Em outras palavras, quando eu tenho um número muito grande ou muito pequeno, e eu escrevo esse número em notação científica, e aquele número que está lá na frente, que fica lá na frente, o coeficiente, ele for menor do que 5,5, a minha ordem de grandeza vai ser a própria potência de 10 ali, somente. E está pronto, e aquela é a resposta. Agora, por outro lado, se eu faço a transformação do número para a notação científica, e aquele coeficiente que está ali na frente for maior do que 5,5, aí eu vou ter que fazer um arredondamento. Aquela minha potência de 10 que está ali, eu vou ter que somar uma unidade no expoente. Então, a minha ordem de grandeza vai ter que levar em consideração qual é o valor do meu coeficiente. É menor do que 5,5, mantém a ordem de grandeza. É maior do que 5,5, aumenta uma unidade na ordem de grandeza, tá? Atenção a isso. Vamos nessa. Vamos lá, né? Distâncias em metros, olha aqui, ó. 1 ano-luz, né? 1 ano-luz, cuidado, isso aqui engana muito, né? Ano-luz, pessoal, apesar de ter a palavra ano, né? Que para nós é uma medida de tempo, o ano-luz, ele é uma expressão, né? Que mede distância, tá? Então, 1 ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Trilhões de quilômetros, né? Com T de tapioca. Aí, 9,46... O que é trilhões? É 10 elevado a 12. Então, 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Aí você fala assim, bom, professor, então a ordem de grandeza é só pegar isso aqui, ó, 10 elevado a 12, tá aqui, a ordem de grandeza. É isso? Não, tá errado. Não é assim. Eu tenho que olhar para o número que está aqui na frente. 9,46 é maior do que 5,5, né? Ele é maior do que 5,5. E como ele é maior do que 5,5, vai entrar naquela regra. Você vai ter que somar uma unidade no teu expoente, né? Aí somou uma unidade no teu expoente, você vai ter a sua ordem de grandeza. Vamos nessa? Então aqui, ó. Você for escrever aqui, né? 9,46. 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, né? Escrevendo para metro, eu sei que escrevendo para metros, eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então fica 9,46 vezes 10 a 12, e cada quilômetro tem 1000 metros, então multiplica por 10 elevado à terceira do metro. Então vai te dar 9,46 vezes 10 elevado a 12 mais 3, 15. Então 9,46 vezes 10 elevado a 15
do metro. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu apenas escrevi esse número que está aqui, ó, que está em quilômetros, escrevi ele para metros, tá bom? Eu apenas multipliquei por 1000. Só que no lugar de colocar 1000, 1000, eu coloquei 10 elevado à terceira. Então a potência dele, que está 10 a 12 aqui, aqui embaixo ela já fica reescrita como 10 a 15, mas eu estou me referindo a metro. Mas a questão é, como 9,46 é maior do que 5,5, eu vou pegar esse expoente que está aqui, 10 a quinta, e vou adicionar uma unidade. Então a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 16 do metro. Ok, pessoal? Então vamos lá. A espessura de um fio de cabelo. Qual é a espessura de um fio de cabelo? 0,007 do milímetro. Vamos reescrever isso aqui. A vírgula anda duas casas, 7 vezes 10 a menos 2 do milímetro. Se eu for escrever de milímetro para metro, eu ainda vou multiplicar por 10 a menos 3, ok? Eu vou multiplicar por 10 a menos 3, só para transformar milímetro para metro. E multiplicando todos, eu vou ter 7 vezes 10 a menos 5. Como 7 é maior do que 5,5, somarei uma unidade ao expoente, né? E vou ter que a minha ordem de grandeza é 10 elevado a menos 4, ok? Então vamos lá. Na física, pessoal, aparecem muitos prefixos, né? Múltiplos e submúltiplos. Vamos citar alguns aqui, né? Vamos ter o deca, 10 a 1, hecto, 10 ao quadrado, quilo, 10 a terceira, mega, 10 a sexta, giga, 10 a nona, 10 elevado a 12, tera, peta, 10 a 15, hexa, 10 a 18, zeta, 10 a 21 e iota, 10 a 24. Muitos deles se utilizam com uma certa frequência e outros nem tanto, tá, pessoal? Submúltiplos, o décimo, né? O dec, 10 a menos 1, cent, 10 a menos 2, o mili, 10 a menos 3, o micro, 10 a menos 6, o nano, o 10 a menos 9, o pico, 10 a menos 12, o fento, 10 a menos 15, o ato, 10 a menos 18, o zepto, 10 a menos 21 e o iocto, 10 a menos 24. Na física, alguns vão aparecer com muito mais frequências do que outros, ok? Realize as operações com as potências de base 10 e adeque aos múltiplos, né? Então aqui temos um exemplo, um número muito grande, né? Multiplicado por um outro número muito grande. Ao invés de multiplicar os dois números diretamente, escreva os dois números aqui, ó, em notação científica, né? Multiplicou aqui, ó, 2 vezes 4, vai obter 8. Repetiu aqui a base 10 e somou os expoentes, obtendo assim 12. 10 elevado a 12 é o tera, né? Então, 8 terametros. E aqui eu vou ter um número muito pequeno dividido por um outro número que é pequeno, né? Então, escrevi em notação científica, escrevi em notação científica. 1,5 dividido para 1, 1,5. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 2, vai ficar 10 elevado a menos 6, ok? 10 a menos 6 é o micro, então 1,5 micrometros ou micrômetros, ok? 10 a menos 12 vai ser o tera, ó, e 10 a menos 6 vai ser o micro, ok, pessoal? Então entendam que o objetivo da tabela, né? A tabela que aparece aí, aquela tabela que aparece ali, os múltiplos e submúltiplos, o objetivo deles é que em cada resultado final você tenha uma opção de, ao invés de escrever um número com a base 10, você não escreva com aquela base 10, você escreva com o múltiplo ou submúltiplo da unidade. Então, por exemplo, ali, 10 elevado a 12, então escreveu como tera, né? 10 a menos 6, escreveu como micro, ok? Essa é a ideia desses múltiplos e submúltiplos. Então, pessoal, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.